Estamos começando aqui na Com Brasil mais um programa NET Clube na TV, o nosso programa de network e novas oportunidades de negócio aqui na nossa emissora. E eu quero lembrar você, que é um empresário, quer participar de um clube de negócios, quer entrar num ecossistema diferenciado para apresentar os seus trabalhos, a sua empresa ou a tua solução, você tem que participar com a gente do NET Clube. @NET Clube Alphaville, não é porque nós estamos em Alphaville que nós só trabalhamos lá. Nós atendemos empresários no Brasil inteiro, assim como eu estou fazendo com o Alex Oliveira. Tudo bom, Alex? Como vai, meu caro Carlos? Tudo certo e contigo? Tudo bem, graças a Deus. O Alex é um cara especializado num assunto que hoje está em alta, né? Tributário, né? Sim. Então, Alex, vamos lá. Você trabalha nessa área há quanto tempo? Eu tô na área, Mazei, há 18 anos. 18 anos. Área tributária. 18 anos e nos últimos 10 no meu escritório, na Nexo Consultoria. Eu costumo falar o seguinte, o lado mais complicado para o empresário é o lado dos impostos, é o lado do, né, que acaba o governo virando sócio de todas as empresas por conta dos impostos. Eu tô certo nesse raciocínio ou eu tô falando besteira? Sim, tá certo sim. Às vezes, o valor de imposto que o empresário paga no Brasil é bem maior do que a margem de lucro que ele tem na empresa. Exatamente. E o governo, com esta reforma tributária que já está em andamento aí, ele vai acabar pagando na frente o sócio dele, governo, entre aspas, né? Isso mesmo. Não é? Paga Isso na mesmo. frente. Eu quero bater um papo com você com relação a isso pelo seguinte. É um assunto muito delicado. Eu sei que você é especialista em recuperação fiscal. Ou seja, na minha opinião, 90% dos empresários pagam errado o imposto no Brasil. Tá certo isso? Ou eu tô sendo otimista? Tá certo isso. Tá certo isso. Pela nossa experiência, sendo mais específico, 95% das empresas que nós recebemos para fazer uma estimativa, o que nós chamamos de diagnóstico fiscal, 95% tinha valores a recuperar, de pagamentos indevidos. Eu brinquei que eu estava sendo otimista, estava mesmo, né? Porque Sim. pior ainda, 95%, 95%. gente, das empresas pagam errado o imposto e tem imposto a receber e não sabe, né? Exato, isso mesmo. Tem muita empresa que está com problema de caixa e não tem noção que tem uma fortuna para recuperar imposto. Exatamente. Quando a gente para pensar nessa recuperação, a empresa ela pode recuperar os últimos 60 meses. Então, se ela paga pelo menos um pouquinho a mais todos os meses, quando a gente olha os últimos 5 anos, pode ter um valor muito expressivo. É isso que eu ia te perguntar. Sempre é, pela lei brasileira, 5 anos para trás. 5 anos para trás. Tá. É o período que a Receita Federal tem para fiscalizar qualquer contribuinte. Certo. E o próprio contribuinte pode olhar para o passado da empresa dele. Tá. E aí o que acontece? Vamos lá. Se você consegue recuperar, você não fica mal visto, entre aspas, na Receita Federal? Fala, pô, esse cara tá pegando de volta, vamos lá fazer uma fiscalização. Não tem isso? Ou isso aí é uma como é que eles chamam, o pessoal no mercado chama de utopia, né? Na verdade, as pessoas acabam dizendo que isso chama a atenção de fiscalização, Sim. chama a atenção da Receita Federal, mas pela nossa experiência isso não acontece de fato. Nós percebemos que a Receita Federal ela acaba tendo uma visão maior em grandes contribuintes, né? E as empresas pequenas e médias elas são desassistidas. Sim. E hoje os cruzamentos que a Receita Federal faz, eles são mais automatizados. Então essa é a tecnologia. Só que o trabalho que nós fazemos, ele é autodeclaratório. Então não chama atenção de fiscalização. Então é bem tranquilo nesse ponto. Então vamos lá, eu quero ser mais específico com você. Vamos lá, uma empresa que fatura R$1 milhão por mês, ou seja, 12 milhões de reais por ano. Sim. Paga os seus impostos, não deve nada para governo, não deve nada para fornecedor, paga tudo direitinho. E paga errado, porque tem alguma coisa lá que eles estão pagando errado. Sim. Quanto que, em média, uma empresa
que está nesse exemplo que eu estou dando, R$ 1 milhão por mês, 12 milhões de reais por ano e está há 10 anos no mercado, quanto que essa empresa tem em média para recuperar? Você tem uma noção? Sim, nesse caso especificamente, vai depender um pouquinho do regime tributário em que essa empresa se enquadra. Tá. Mas, falando de médias de recuperação, nós podemos pegar desde a pequena, a empresa que está no Simples Nacional, nós fazemos revisões também. A média de recuperação de uma empresa no Simples Nacional é de R$50 mil. O de 50 mil reais. Baseado em qual faturamento? Baseado no faturamento de 200 mil por mês. É uma empresa menor. Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, se for R$ 1 milhão, ele teria... Se for nesse exemplo, a empresa 50 estiver... mil vezes R$ 1 milhão de recuperação. Isso, em especial se ela estiver no lucro real. Tá. A maioria das empresas que nós avaliamos no lucro real é o mais comum achar na faixa de R$1 milhão. Gente, presta atenção, você de todo o Brasil, empresário, que está pagando impostos, pode estar pagando errado. É o que ele falou, a chance é enorme de você estar pagando errado. Então presta atenção nessa entrevista que isso pode ser muito bom para você. Agora eu pergunto uma coisa. O teu escritório, você está há quantos anos? Há mais de 15 anos fazendo isso. Isso mesmo. Tá. Há 18 anos 18 na área. anos. Você cobra na frente ou cobra no êxito? Ou seja, você cobra os seus honorários antes ou você cobra depois que recupera? Como é que você trabalha? A maioria dos nossos produtos nós cobramos no êxito. Então é só depois que o cliente ele tem um efeito caixa. Tá. Ou seja, o cliente ele se beneficia primeiramente e nós faturamos os honorários depois. Ou seja, do dinheiro que ele recuperou é que ele te paga. Exatamente, mas ele não paga de uma vez. Então, nesse exemplo em que a empresa ela tem 1 milhão em créditos a recuperar, ela já não paga inicialmente sobre aquele 1 milhão. Se ela for utilizar parcialmente aquele 1 milhão, ela paga só sobre o valor que ela utilizou, mesmo que leve alguns meses para ela utilizar esse 1 milhão. Então, ela paga conforme o uso e não conforme a apresentação do resultado. Agora eu te pergunto uma coisa, esse imposto de crédito que ele recebe, ele pode usar para quitar impostos futuros? Normalmente utiliza para quitar impostos futuros, ou impostos que estão em aberto, né? Aberto há um período mais recente, que a empresa está devendo, só que quando esse débito ele vai para dívida ativa, ele já não é mais, já não pode compensar mais. Então o mais comum é compensar débitos recentes e compensar os débitos que vão vencer nos próximos meses. E nada que esteja na dívida ativa. E nada que esteja na dívida ativa. Impostos federais ou estaduais? Como é que funciona? Ambos, impostos federais e estaduais. Desde que a gente não misture as duas esferas. Então, o que nós identificarmos de oportunidades estaduais, nós realizamos compensações para o Estado. E os federais, a gente consegue fazer compensações cruzadas. O imposto federal pode ser passível de compensação por outro. Isso não independe do tamanho da empresa? Pode ser pequena empresa, média ou grande empresa? Tem algumas variáveis. As pequenas têm a possibilidade de recuperar, como é no Simples Nacional. A diferença é que no Simples Nacional, o empresário ele já recebe numa média de 45 dias o valor direto na conta da empresa, a restituição. Caramba! E quanto tempo, pergunta que não quer calar, quanto tempo você demora para analisar se a empresa tem créditos a receber ou coisas para recuperar? Quanto tempo você demora desse levantamento? Nós temos um processo muito bem definido. Então, cada empresa que entra para fazer uma estimativa e sem ter um contrato fechado ainda, essa estimativa ela dura uns 7 dias. 7 dias você já consegue ter uma noção. Já conseguimos ter uma noção. Tá. E o trabalho final, após o contrato fechado, em 14 dias a gente levanta o montante que a empresa tem a recuperar. Eu já ouvi falar em empresas de recuperação que demoravam 4, 5 meses para fazer esse levantamento. Era o comum mesmo. O prazo é recorde, né? Nós investimos bastante em processos justamente por isso. Quando nós iniciamos a Nexo, por exemplo, a média de revisão era em torno de 25 dias. Agora nós conseguimos reduzir para 14. Parabéns. Olha, vou falar para você, eu acredito que você vai ter muita gente procurando aí, porque, primeiro,
Para fazer essa avaliação, você não cobra e você demora uma semana. Isso. Aí você vai ver se o cliente está apto a poder fazer essa recuperação. Aí Exato. sim que você vai fazer um contrato. Isso mesmo. Ou seja, que risco que o empresário corre? O risco dele receber os créditos que ele pagou errado o imposto. Exato. Nós costumamos brincar que a pior hipótese do trabalho de uma revisão fiscal, dessa estimativa, é o cliente, a empresa ganhar uma auditoria grátis. Sim. Essa é a pior hipótese. Exatamente. Agora, lucro presumido, lucro real, como é que tem que ser para poder, ou nos dois você consegue recuperar? Nós recuperamos nos 3 vigentes hoje. Tá. Simples Nacional, Simples Nacional, lucro presumido e no lucro real. Tá. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo no programa. Sim. E depois eu vou falar com você sobre máquina de cartão e também sobre a reforma tributária. Gente, não sai daí, eu tenho certeza que você, empresário, tá gostando do papo aqui, porque eu tô esclarecendo junto com o Alex muitas coisas que dizem respeito à tua empresa. Daqui a pouco a gente volta. Sejam todos bem-vindos. Eu vou te apresentar quem é Carlos Mazei. Muita gente dessa geração não me conhece, então faço questão de mostrar um pouquinho da minha história que vocês vão ver agora. Vamos lá. Bom, ele é presidente da Associação Nacional dos Inventores e vai mostrar muitas novidades. Eu vou começar com Carlos Mazei, por favor. Carlos Mazei. De inventor e louco, todo mundo tem um pouco. Por isso eu quero conversar com ele, Marcelo Mansfield. Carlos Mazei. Mazei, assim que fala, né, Carlos? Isso, tudo bom, Patrícia? Tudo bem? Você é curador do Museu Invenções e presidente da Associação Nacional dos Inventores. Lá que a gente atende os inventores brasileiros e tem o único museu de invenções da América Latina. único da América Latina. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human. Fazer parte do nosso clube é o Net Clube Alphaville, papai. Eu estou dentro. Vem você pra dentro. Você vê, eu tô recebendo o Tirulipa aqui, é um cara que só faz network aqui em Alphaville, depois que ele veio pra cá. Network é comigo. Estourou, network Net é com Clube, ele. Network. E ele tá com a gente no Net Clube Alphaville, o Tiru. Net Clube Alphaville, vem com a gente. Tem que ir lá no circo, né? Se não for, só você não vai. Está no Embi, o Circo do Tiru. Net Clube, Network, é com a gente. Cuida. Vem aqui com a gente. Vem. Ai, papai, mais Eu estou aqui hoje em mais um grande encontro de negócios do Net Clube Alphaville. Nós temos oportunidades e nós precisamos estar e frequentar ambientes como esse. E você que não está aqui, te convido a estar no próximo evento, porque nós sempre trazemos assuntos relevantes para você, que é empresário. Mas o mais importante, pai, cuida dessas pessoas quando elas forem embora daqui.
Bom, voltamos com o NET Clube na TV. Eu hoje aqui tenho o prazer de receber nos estúdios o Alex Oliveira. O Alex é um advogado especializado em recuperação fiscal. Vamos continuar o papo aqui, eu tenho certeza que você está gostando. Alex, uma pergunta muito clara. Milhões de empresas, milhões de consumidores usam a tal da maquininha do cartão, né? Inclusive, fala-se aí no comércio que mais de 70% do movimento financeiro no Brasil está em cima dessas maquininhas, né? Eu quero saber o seguinte, dá para recuperar dinheiro pago errado com essas maquininhas de cartão? O empresário que é dono das máquinas consegue recuperar? Consegue. Ele consegue recuperar, e o que a gente tem observado é que as operadoras de maquininhas de cartões têm oscilado na cobrança das taxas. E é um trabalho similar ao do tributário por conta do período. Então o empresário ele pode revisar também os últimos 5 anos das taxas que foram cobradas das operadoras. Um caso curioso é que uma operadora no Sul, ela variou a mesma operação quando a gente pensa na bandeira do cartão, a mesma operação, ela variou a taxa em 25 vezes dentro do mesmo mês. Meu Deus do céu. Isso o empresário não percebe, porque às vezes são valores pequenos, né? Exato, isso mesmo. Nós costumamos enxergar que empresas que são muito grandes, a maioria já tem um compliance financeiro para avaliar isso mês a mês. Mas é uma demanda mais recente. Agora, o passado dela e empresas de médio porte já não tem essa mesma prática de olhar. Então, o ideal é fazer essa revisão, olhar os últimos 5 anos para recuperar o que foi pago indevidamente. Qual é o faturamento mínimo por maquininha que você acha que vale a pena fazer essa análise de recuperação? O nosso corte de faturamento é de R$120 mil mês. Então, a partir de R$120 mil de faturamento... Daquela máquina específica? Ou do faturamento da empresa? Do faturamento da empresa. Porque às vezes uma empresa, um CNPJ, tem 10 máquinas, 30 máquinas. Né? Porque tem lojas, vamos falar em loja, né? Lojistas. O cara tem 30 lojas no mercado, ele tem que ter no mínimo 5 máquinas em cada loja. Exato, isso então, mesmo. 150 máquinas. Então, você está falando num faturamento de R$120 mil do CNPJ, você já pode tentar recuperar. Exato, é do CNPJ. Até porque ao longo do tempo o empresário ele pode ter mudado a operadora, trocado de máquina. Então, dos últimos 5 anos, independente se ele mudou ou não, ele pode avaliar essa oportunidade. Eu sei que na mesma máquina você pode fazer operação com várias bandeiras. Então você tem a Visa, a Master, a American Express e outras. E varia um pouco as taxas, né? De uma para outra. Você consegue fazer uma a uma? Você consegue saber se aquela máquina que passou o Visa teve problema e aquela mesma máquina que passou a American Express também deu o mesmo problema? Sim, é exatamente isso que nós avaliamos. Nós olhamos os relatórios da operadora, direto no portal do cliente, e a gente identifica justamente essas inconsistências por operações, por bandeiras de cartões, operação se é débito, crédito, se tem antecipação. Às vezes ele coloca no valor ali, antes de pagar o valor do cliente, coloca o aluguel das maquininhas. Então vai tendo algumas mudanças ao longo do tempo em que o empresário ele não é informado. Já aconteceu comigo isso. Eu perguntei por que debitou, eu antecipei um valor, era um valor alto. Por que veio esse desconto absurdo? Ah, porque você não pagou o aluguel da máquina. Eu falei, mas nunca me cobraram o aluguel da máquina? Enfim, ficou elas por elas, né? O dito pelo não dito. Então tem muito erro no mercado, né? Tem muito erro no mercado e é importante que o empresário tenha pelo menos ali algum histórico de negociação com a operadora. Talvez uma conversa pelo WhatsApp que ele teve com o gerente de vendas da operadora. Exato. Os contratos, se foram assinados, o que foram assinados. Às vezes o empresário ele entra no portal da operadora e já aparece o contrato de cara, uma atualização. Ele não sabe do que se trata, já assina ali na hora e já vai mudando as taxas dele ao longo do tempo. Ou seja, ele quando começou a operação achava que era uma taxa e no final estão cobrando o dobro dele, por exemplo. Sim. Agora, acontece. Aí você está fazendo, Alex, uma negociação com uma empresa
privada, que são as empresas bandeiras de cartão. Você não está falando com o governo, que é uma recuperação fiscal. Exato. Eles não estão ficando bem chateados com o teu trabalho? Um pouquinho. Imagino, né? Um pouquinho. A diferença é que, como se trata de uma empresa privada, nós auxiliamos o cliente também nessa negociação. Tá. E caso tenha necessidade, nós avaliamos também outra operadora que vai atender melhor em questão da redução de taxas. E também, caso a operadora que precisa reembolsar o cliente, ela demore ou fica colocando empecilhos nessa devolução, nós também ingressamos com uma ação judicial a favor do cliente. Olha, vamos lá. Vamos num exemplo prático, igual a gente fez a reforma da recuperação de impostos. Você tem lá um movimento de uma empresa, R$1 milhão por mês no cartão. Sim. Quanto, em média, num movimento de R$1 milhão por mês, tem de coisa errada que você consegue recuperar? Tem em média, mais ou menos? Nesse valor, seria mais ou menos de 2% a 5% do faturamento. Então, estamos Vamos falando ser aí... otimista, 5%, vai. 100 mil reais. 5 vezes 2, 10. 100 mil reais. Isso. De recuperação. De recuperação. Tá. Como é que você faz? Você primeiro faz a análise da recuperação, aí depois você bate na porta da emissora do cartão, ou das emissoras, porque aquilo lá pode estar pulverizado, né, em 4, 5 bandeiras, e fala, gente, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. O meu cliente, João da Silva, vocês estão devendo dinheiro para ele. Você faz isso? Tenta no administrativo, vamos chamar assim, no amigável? É isso mesmo. Nós fazemos essa tratativa. Se eles têm um gerente de relacionamento com a operadora específico, nós entramos em contato com ele e também fazemos ali a descrição de tudo que aconteceu por e-mail. Então nós passamos o e-mail, passamos as informações, apontamos as inconsistências numa tentativa de negociação amigável. Aí o que pode acontecer é que a operadora, ao invés de devolver 100% do valor de imediato, uma parte daquele valor ela pode negociar para aplicar em descontos em taxas futuras. Entendi. Ela, em vez de botar dinheiro bom, ela fica te dando crédito futuro para poder pagar a conta. Agora vamos lá, a gente está num país onde, não sou eu que estou falando, está aí em todos os portais muito claro, que a gente está com índice de inadimplência no comércio de mais de 70%, 80 e poucos por cento de pessoas com problemas bancários, nome sujo, etc. Você também ingressa com ação contra bancos para rever as contas dos clientes, porque a maioria das contas pessoas jurídicas também não estão sendo cobradas da forma correta. Você faz esse trabalho também, não? Esse trabalho é bem específico, nós não realizamos. Tá. Nós não realizamos. Exceto quando, no caso das maquininhas, por exemplo, nós já pegamos situações em que a operadora repassou o valor para o cliente, mas não entrou na conta bancária dele. Aí nós notificamos o banco também. É o banco que pegou. Exato. Aí nós notificamos o banco da inconsistência. Ótimo. Gente, depois eu vou dar o Instagram desse cara aqui. Vocês precisam falar com ele. Quem tá com problema aí, tem muita solução aí que de repente você tá com um problema de crédito na tua empresa e o dinheiro tá aí para você recuperar do fisco e você não sabe. Vamos entrar na reforma tributária. A gente sabe que tá para entrar agora aí eu chamo de granada na mão do empresário, né? Sim, é verdade. Porque é uma granada que é só puxar o pininho que ela vai explodir. Ou seja, muitas coisas vão acontecer que o empresário brasileiro não está preparado. Você tem alguma solução para isso? Sim, nós prestamos um serviço de consultoria especializado e específico para a reforma tributária. Tá. Porque o que nós temos observado em reuniões com empresários? O empresário está confiante no contador dele. Sim. E em bate-papo... Ele não tem quem confiar, ele acaba confiando no contador, né? Exatamente. E, na maioria dos casos, o contador está confiando e esperando pelo sistema, pelo ERP que ele utiliza. Sim. Porém, a reforma tributária ela vai impactar em todos os departamentos dentro da empresa. Então, isso vai fugir um pouco da mão do contador.
O contador, ele tem a responsabilidade de fazer as apurações ali dos impostos, porém, a forma em que o empresário ele vai olhar para a reforma dentro da empresa dele já é um olhar diferente. Porque, por exemplo, na reforma tributária, tem a estimativa de aumentar a carga, em especial para prestadores de serviço. Em contrapartida, o empresário ele precisa ter uma negociação melhor. Ele precisa enxergar dentro dos contratos dele, talvez com fornecedores, quais são os impactos tributários que tem naqueles contratos. Treinar o time de compras, time de vendas com relação à reforma, para ajustar o máximo possível a operação dele. Então, são pequenos impactos que o empresário ele precisa estar ali por dentro. Se readaptar, né, na verdade. Né? Exato, se readaptar. Até em questão de precificação do produto. Porque as pessoas, elas têm uma ideia do valor dos produtos que ela compra. Então não dá para o empresário simplesmente pegar toda a carga tributária que vai aumentar e ajustar no preço do produto. Sim. Ele precisa pensar nos créditos que ele vai ter a recuperar. Porque na reforma tributária vai funcionar a não cumulatividade de forma mais efetiva. Ou seja, quando o empresário ele vai contratar um serviço para consertar o ar-condicionado da empresa, por exemplo, ele precisa avaliar se aquela pessoa que ele está contratando vai transferir o crédito para ele com relação àquela manutenção feita na empresa. Meu Deus do céu. Eu ouvi falar que quando a reforma tributária estiver em ação, eu vou cobrar, por exemplo, eu preciso cobrar R$1.000 de você na maquininha do cartão. Eu vou receber 850. Ou seja, na fonte, o governo já vai tirar a parte dele. É isso mesmo? Já vai tirar a parte dele. Então você que trabalha com maquininha, fica esperto. O governo vai cobrar na frente. Você não vai dever depois. É na frente. Fora as outras coisas. Esse é o primeiro impacto, né? Exato. Esse impacto, ele vai começar agora em janeiro de 2027, mas não vai ser obrigatório. Tá. Em especial, vai ser ali para as empresas que fazem venda B2B. Essas empresas vão ter a opção de já utilizar o sistema do Split Payment. Então, é o tempo que as empresas precisam se adequar, porque vai chegar nesse momento em que o governo ele já vai reter os impostos na própria operação. Meu Deus do céu. Isso fora a antecipação do cartão, que também é um juro alto que você paga. Então, nesse exemplo, R$1.000 já tira 150 de imposto e vai tirar mais R$200 de juros. O cara vai receber R$500. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Isso mexe bastante com a margem do empresário. Muito, absurdamente. Então, para finalizar, você tem que entender o seguinte. Não adianta você precificar errado o produto que você vai vender, achando que você compra por 10 e pode vender por 20, que não pode ser assim, né? Exato, isso mesmo. Então, vai ter uma grande tendência no mercado das empresas até saírem do regime do Simples Nacional. Sim. Porque as empresas maiores, que já têm uma governança tributária, elas vão ter a preferência de comprar de empresas que transferem o crédito. Com certeza. E algumas empresas do Simples Nacional... Mesmo que cobrarem mais caro, mas está transferindo o crédito. Mas está transferindo o crédito, exatamente. E tem um ponto de alerta para quem tem empresa no Simples Nacional. Até agora, setembro de 2026, essas empresas vão precisar optar se elas vão apurar os impostos da CBS por dentro do DAS, que elas não vão transferir o crédito, ou vão apurar por fora. Nossa, é muito complexo. Alex, eu agradeço a tua presença. Infelizmente, nós chegamos no final do nosso programa. Agradeço por você ter vindo. Inclusive, vocês estão vendo aqui, ó, o arroba da empresa, da pessoa jurídica, o Instagram. Eu acho que eu passei é da pessoa física. Pessoa física, não tem problema. Tem lá o que importa é você conversar com o Alex e com o sócio dele, que eles têm a solução do problema para vocês. Lembrando sempre que você pode participar com a gente aqui do NetClube Alphaville. Entre em contato, @NetClube Alphaville. Nós estamos aqui para te atender e para trazer a tua operação aqui para dentro do nosso ecossistema. Sim. Na próxima semana voltamos com o NetClube na TV. Até breve.